O Médico e o Monstro, capítulo 12. A explicação detalhada do Dr. Henry Jekyll. Sempre tive tudo o que quis. Nasci em uma família rica, frequentei boas escolas e me destaquei pela inteligência e sabedoria. Tornei-me um homem respeitado. Meu único problema era que gostava de aproveitar as boas coisas da vida, que, na minha opinião, eram inconciliáveis com a posição séria que eu ocupava na sociedade. Depois de me tornar adulto, passei a levar uma verdadeira vida dupla, pois, diversas vezes, fazia loucuras que tinha vergonha de contar aos meus melhores amigos. Andava com más companhias, frequentava locais de má fama, destruía e sujava bens públicos. Tudo isso dava um prazer incrível, mas me enchia de remorso no dia seguinte. Refleti muito sobre isso e me dei conta de que meus dois lados eram completamente sinceros. Eu era tão autêntico sendo médico talentoso e íntegro, conhecido de todos, quanto sendo um homem devasso das noites de luxúria. Resolvi estudar o assunto. Realizei pesquisas que me levaram a um conhecimento místico e transcendental. Algo me dizia que essas duas forças poderiam ser separadas, vividas distintamente, evitando assim qualquer tipo de arrependimento ou vergonha. Por que o corpo humano escravizava os gêmeos opostos presentes dentro de qualquer um? Por que o gêmeo bom não poderia seguir seu caminho, realizando boas ações e se sentindo completo com isso, enquanto o mal viveria livre dos medos e da consciência pesada imposta pelo outro? Foi então que descobri que, misturando-se alguns componentes químicos, era possível criar reagentes capazes de transformar a carne humana, da mesma forma que o vento transforma o formato das nuvens. Não irei entrar em detalhes quanto aos reagentes, primeiro porque aprendi, depois de tanto sofrimento, que é impossível nos livrarmos de nossos fardos e karmas. Segundo porque, como você vai descobrir durante a leitura, minhas experiências se mostraram incompletas e indignas de um registro científico sério. Tive muito de testar a droga que usei. Sabia que, ao menor erro de dosagem, eu poderia ser totalmente desintegrado. No entanto, a curiosidade foi maior que o temor. Comprei grande quantidade de um determinado sal necessário para completar a poção que preparei. Vi o líquido mudar de cor, efervescer e soltar fumaça. Depois, respirei fundo e bebi tudo de uma vez. Imediatamente, senti as piores dores que um ser humano é capaz de sentir. Contorci-me, tive vontade de chorar, vomitar, gritar. Fui tomado por uma sensação de pavor, que só deve ser experimentado no momento do nascimento ou da morte. Mas logo, voltei ao normal. Uma onda de calor envolveu o meu corpo. Eu parecia mais moço, mais disposto. Podia observar uma série de imagens sensuais na minha mente. Senti-me livre das minhas obrigações. Experimentei algo novo, um sopro de liberdade. Percebi rapidamente que eu era muito mais perverso do que antes. Deliciei-me com esse momento, como quem saboreia um copo de vinho. No entanto, notei que eu estava mais baixo. Como na época não tinha espelho em meu gabinete, pois este, que está em minha frente, foi trazido para cá mais tarde, precisei ir ao meu quarto para me observar. Atravessei o pátio escuro. A lua da madrugada fria de Londres pôde ver, pela primeira vez, uma criatura daquela espécie. Chegando lá em cima, sem fazer barulho para não despertar os empregados, vi finalmente a aparência de Edward Hyde. Imagino que o fato de ele ser baixinho, franzino, inclusive mais moço do que Henry Jekyll, devia-se ao fato de eu ter passado a maior parte da minha vida tentando escondê-lo. Meu lado virtuoso era muito mais exercitado e, por isso, mais desenvolvido. Edward Hyde tinha o mal estampado em todo o seu ser. Algo de deformado surgia por trás de suas maçãs do rosto, dos fios de cabelo, dos contornos do nariz. Contudo, eu sentia um prazer enorme em observar aquela aparição. O homem refletido no espelho também era eu, um ser humano tão natural quanto qualquer outro. Ao longo do tempo, percebi que as pessoas sentiam repulsa quando se aproximavam dele. Acredito que isso seja devido ao fato de todos nós contermos o bem e o mal dentro de nós. No caso, Edward Hyde era puro mal. Depois de passar um bom tempo na frente do espelho, resolvi voltar ao meu gabinete. Era preciso testar uma última parte do meu experimento. Tomei novamente a poção, sofri as mesmas dores da transformação, mas, por fim, tinha dado tudo certo. Eu era Henry Jekyll de novo. A partir daquela noite, passei a ter um tipo de joia valiosa em minhas mãos. Uma vez que não conseguia deixar de aproveitar os prazeres de uma vida marcada por vícios, era necessário preservar a imagem do médico conceituado e respeitado. Eu só precisava tomar a poção para me libertar imediatamente desse rótulo de austeridade. Aluguei então uma casa para Hyde, aquela no bairro do Sorro, onde a polícia foi procurá-lo.
Mobilei-a e coloquei uma senhora tomando conta dela. Avisei meus empregados que Hyde poderia circular livremente dentro da minha casa e escrevi aquele testamento, o qual foi motivo de tantas críticas suas, para evitar qualquer perda financeira caso algo me acontecesse na pele de Henry Jekyll. Além disso, após o episódio em que Hyde pisoteou a garotinha de madrugada, precisei abrir uma conta no banco em nome dele, pois o fato de ele ter pago a família da menina com um cheque de Henry Jekyll foi um perigo. Veja que maravilha! Eu poderia cometer o crime que fosse sem ser descoberto. Bastava entrar pela porta do laboratório e, em questão de segundos, eu passava a ser um homem acima de qualquer suspeita. Hyde fazia as coisas mais indignas. Eu me espantava com minha outra personalidade e, por vezes, apavorava-me com suas ações. Contudo, acabava me acalmando, pois, afinal de contas, eu não tinha culpa de nada. Hyde era o responsável por tais atitudes.